Olá, Edson. Eu estou aqui com a doutora Alice Marzano, que é auditora fiscal do trabalho. E ela vai falar para a gente um pouco sobre segurança no ambiente de trabalho. Doutora Alice, primeiramente, obrigado pela presença. Eu gostaria que a senhora explicasse qual a função de um auditor fiscal do trabalho. O auditor fiscal é um agente do Ministério do Trabalho e Emprego que inspeciona as relações de trabalho entre empregado e empregador. Ele fiscaliza as empresas com a finalidade de assegurar que a legislação trabalhista esteja sendo cumprida. Também em questões relacionadas à segurança do trabalho? Sim, porque a segurança no ambiente de trabalho é um direito básico do trabalhador, que, como qualquer cidadão, deve ter a garantia da sua integridade física. O que as empresas devem fazer para garantir a segurança dos seus funcionários? É importante que a empresa tenha o controle do risco e pratique uma postura de prevenção de acidentes, que passa por medidas administrativas, correção constante no ambiente de trabalho e planejamento das atividades cotidianas. E como a empresa planeja esse controle de risco? A empresa deve adotar a chamada hierarquia de controle de risco. Primeiro, ela deve pensar em eliminar esse risco. Vou dar um exemplo. Digamos que um trabalhador vai executar uma tarefa de troca de uma lâmpada e tenha que subir numa escada para isso. Nós teríamos aí um trabalho em altura, que representa risco de queda. Se esse trabalhador puder executar essa tarefa em solo, usando, por exemplo, uma vara telescópica, o risco de queda terá sido eliminado. Agora, se não for possível eliminar o risco, nós teríamos uma segunda etapa voltada para a redução desse risco ao máximo, por exemplo, utilizando EPCs e EPIs. E o que são EPCs e EPIs? EPC significa Equipamento de Proteção Coletiva. São todos os dispositivos de segurança instalados no ambiente de trabalho, como cones, telas de proteção, corrimão nas escadas. Já os EPIs são equipamentos de proteção individual, ou seja, cada trabalhador deve possuir o seu. Temos aí como exemplo capacete, óculos de proteção, protetor auricular, luvas, botas, enfim. E esses equipamentos são de responsabilidade da empresa? Sim, as empresas devem instalar os EPCs no ambiente de trabalho e fornecer aos trabalhadores os EPIs, claro, de acordo com a necessidade de cada atividade. Lembrando que cabe também à empresa obrigar o uso desses equipamentos. Como a empresa pode obrigar o uso? Bom, primeiramente, ela deve adotar ações de conscientização dos trabalhadores sobre a importância da utilização dos equipamentos para a sua saúde. Durante a rotina de trabalho, a empresa tem que supervisionar o uso desses equipamentos, ela tem que saber se o trabalhador está utilizando. Se a empresa observar que o trabalhador não está utilizando o equipamento de proteção que lhe foi fornecido, cabem ações de advertência, seja escrita ou verbal. A repetição desse comportamento por parte do trabalhador pode até mesmo levar a uma demissão por justa causa, dependendo da gravidade que essa negligência possa representar. Quais são os acidentes mais comuns? Olha, depende muito da atividade, mas há muita incidência de quedas, choque elétrico e traumas nas mãos e pés. Então o risco de acidente é só de quem trabalha em altura ou com eletricidade? Primeiramente, cabe fazer um esclarecimento sobre o sentido de acidentes de trabalho na legislação, que não abrange só o acidente típico, como você citou na sua pergunta. A legislação, ela equipara ao acidente de trabalho as doenças do trabalho e as doenças profissionais. Então, no ambiente de trabalho em que se pensa que não há risco de acidente, pode haver o risco de uma doença causada por processos inadequados. Vou dar um exemplo. Num escritório, um assistente administrativo que trabalhe usando o computador o dia inteiro, numa cadeira ou numa bancada inadequadas à sua altura, pode desenvolver um problema de coluna. Esse mesmo trabalhador, se digitar sem as pausas que a legislação determina, pode desenvolver uma lesão por esforço repetitivo. Isso tudo, como eu expliquei, também é considerado pela legislação como acidente de trabalho, ou seja, qualquer ambiente de trabalho está sujeito a acidentes e por isso é importante a prevenção em qualquer caso. Obrigado, doutora Alice. Eu que agradeço a oportunidade. É com você, Edson.